Vamos, irmãos, mais uma vez abrir a palavra de Deus, desta vez no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Nesse contexto, Mateus está registrando as palavras de Jesus acerca do reino de Deus. Então ele fala aqui sobre a parábola das 10 virgens, a parábola do servo bom e do mau. E aqui nós vamos ler acerca da parábola dos talentos, capítulo 25, 14 em diante. Diz o seguinte aqui, capítulo 25 de Mateus, verso 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que me entregastes o meu dinheiro, aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor fale conosco e nos ensine através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto, irmãos, é extremamente rico, são muitas as lições, muitos os detalhes que podemos explorar do texto. Mas apesar do texto longo, eu quero tirar apenas uma lição desse texto, apenas uma só para nós, uma lição muito curta e muito simples. Vejam que a vida cristã é composta de muitos deveres que Deus nos confiou, deveres que Deus deixou para que nós cumpríssemos, resolvêssemos, deveres que cabe a cada um de nós cuidar deles e vivenciá-los segundo a vontade do Senhor. Nós devemos, por exemplo, temos o dever de conhecer a Bíblia. Você tem o dever de conhecer a Bíblia. Você tem o dever, portanto, também de se santificar. É um dever do cristão, se santificar, de obedecer à palavra de Deus, de perdoar uns aos outros, de amar os irmãos. São deveres que, como cristãos, todos nós temos. A vida cristã é composta de muitos deveres. Alguns desses deveres recebem de nossa parte uma atenção especial. Alguns desses deveres nós temos um cuidado maior com ele.
São deveres que nós damos maior atenção, nós os prezamos mais, nós os temos como mais importantes. E outros deveres já não nos parecem tão relevantes. Tem cristãos, por exemplo, que não dão tanto valor à leitura da Bíblia. Cuidam mais de outras coisas, mas eles não dão tanto valor ao conhecimento da palavra. Não investem tempo em ler as Escrituras, não separam um tempo para isso. Há cristãos que, por exemplo, não prezam tanto uma frequência assídua na igreja. Tem cristãos que isso não é tão importante para ele. Quando é possível ele vai, quando não é possível ele não vai. E isso não machuca, isso não afeta, ele não se preocupa com isso também. Esse não é um cuidado especial na vida dele. Há cristãos que não se preocupam tanto com a fidelidade nos dízimos. Cristãos que, para eles, isso não parece ser tão relevante. Na verdade, por vezes nós estabelecemos o nosso critério pessoal. Por exemplo, quanto à obediência, essas coisas para mim são importantes, estas não. A modo de perdoar sou eu que estabeleço o meu critério de perdão, meu critério de amor. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã e esses deveres que Deus nos deu, nós vamos avaliando segundo um critério pessoal. Isso faça que, de acordo com o nosso critério, escolhamos este ou aquele aspecto da vida cristã para dar maior atenção. Já os demais, às vezes, que não nos são tão importantes, por vezes eles ficam como que esquecidos, num segundo plano. Mas será que o Senhor analisa os nossos deveres sob a mesma ótica que nós? Será que o meu critério de importância quanto aos meus deveres cristãos é o mesmo critério de Deus? Nós não consideramos isso. Nós vamos vivendo como se Deus delegou a você, delegou a mim, o critério de ver o que é importante para eu viver, o que é importante na vida cristã para eu dar atenção, e o resto Ele deixa para lá. Mas veja que as palavras do Senhor, dirigidas aos servos fiéis, primeiramente aos servos fiéis, nos ensinam uma coisa importante, que o Senhor avalia a nossa fidelidade a partir das pequenas coisas. O Senhor avalia a minha fidelidade, a sua fidelidade, a partir do cuidado e da atenção que eu dou para com as coisas que eu considero pequenas. É a partir daí que o Senhor nos avalia. Ou seja, nenhum dever que nós temos para com o Senhor deve ser desprezado. Nós temos que fugir dessa ideia de que isso é importante e isto não. Ou isso aqui é mais necessário e isso não. No que diz respeito a Deus e aos deveres nossos para com Ele, tudo é importante. Mesmo as coisas que nos parecem insignificantes. Coisas que por vezes desprezamos podem ter grande peso na aprovação de Deus para conosco. Os discípulos, por exemplo, eles prestaram, certa vez, eles imaginaram estar prestando um grande serviço quando eles afastaram as crianças de chegar até o Senhor. Para eles isso era importante. Para eles o Senhor aprovava isso. Contavam com a aprovação de Cristo. Olha, não vamos deixar as crianças incomodar o Mestre. No entanto, para surpresa deles, Jesus dava grande importância a elas. Os nossos critérios não podem se sobrepor àquilo que Deus espera de nós. Veja que o texto nos orienta a valorizar, a sermos fiéis nos nossos deveres, mesmo naqueles que parecem mais simples e até desprezíveis. Coisas que você não dá importância na sua vida cristã, na sua vida com Deus, no seu caminhar com a igreja, pode ser de grande valor diante de Deus. Conforme o verso 18, aquele terceiro homem, ele deu pouco valor ao dever que ele tinha, aquilo que cumpria a ele. Ele não cumpriu
aquilo que lhe cabia, né? E por conta disso ele ouviu palavras duras. Lá no verso 18, diz o seguinte, né? Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não deu valor àquilo, é um dever muito pequeno, muito insignificante. No entanto, o Senhor aqui, a partir do verso 26, diz o seguinte para ele: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Ele foi repreendido porque aquele dever que ele tinha, ele julgou muito pequeno. Nós julgamos alguns deveres que temos na fé cristã, às vezes nós julgamos eles como secundários. Então eu tenho que dar, no meu critério, tenho que dar mais atenção a isto ou aquilo. Ou então, porque eu dou atenção a isto e aquilo, eu tenho tranquilidade para desprezar esse outro aspecto. Não. À luz da Bíblia, cada aspecto, cada dever que Deus confiou a nós é importante. Vemos também, por outro lado, que, de fato, nenhum daqueles que receberam os talentos, mesmo aqueles que pensaram receber muito, na verdade, nem o que receberá 5, nem o que receberá 2, receberá muito. Veja que o Senhor disse a ambos, né? Aqui no verso 21, por exemplo, ele diz aqui ao que recebeu 5, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. O critério daquele que recebeu 1, completamente errado. Tanto que recebeu 5, como que recebeu 2, que receberam pouco. O Senhor disse a ambos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco. A ambos o Senhor disse isso. A diferença é que, apesar de ser pouco, eles valorizaram o dever que eles receberam. Quando nós valorizamos os nossos deveres para com Deus, aquilo que Deus espera de nós, a gente vive mais intensamente a fé cristã. A gente faz coisas, a gente dá valor para coisas que talvez a maioria não dê. A gente faz coisas que a maioria talvez fala: não, para que fazer isso? Não precisa tudo isso. Porque você vê como importante aquele seu dever. E aqui nós vemos que esse homem que recebeu apenas 1, não valorizou. Mas tanto ele como que recebeu 5, que recebeu 2, na verdade, receberam pouco. Só que aqueles que receberam, o primeiro e o segundo homem, eles valorizaram o que receberam. Produziram, cumpriram aquilo que cabia a eles. Na verdade, como dissemos, todos os nossos deveres para com o Senhor são importantes. O nosso critério, não podemos imaginar que é o critério de Deus. Aquilo que você tem desprezado, talvez, tem visto como não tão relevante como um dever cristão, para Deus não é assim. Para o Senhor é diferente. Às vezes, ser fiéis naquilo que nos parece grande e importante é até fácil. Por quê? Porque quando você valoriza uma coisa, você investe nela. Ela nos estimula. Mas à luz do texto nós percebemos que a atenção do Senhor se encontra inclusive naquelas coisas que são pequenas, que talvez aos meus olhos não sejam tão importantes assim. Aos olhos dos homens, o valor daquelas 2 moedinhas que a viúva colocou no gasofilácio, aos olhos dos homens aquilo não tinha valor nenhum. 2 quadrantes. No entanto, aos olhos do Senhor Jesus, aquilo tinha um grande valor. Aquilo tinha mais valor do que todas as grandes somas que se depositavam no gasofilácio.
Nós não podemos pensar que o critério de Deus para com os nossos deveres são os mesmos ou o mesmo critério que o nosso. Muitas coisas que nós desprezamos na nossa fé, como o dever cristão, às vezes coisas simples, vir à igreja, participar desse trabalho ou daquele, às vezes nós usamos em tudo isso o nosso critério, não o critério de Deus. Coisas que para você podem não ser importantes, Deus dá muito valor. Enfim, Deus confiou deveres a todos nós, deveres que nós sabemos quais são. Quando a gente não cumpre alguma coisa, a gente sabe que não cumpre. Só que por nós não valorizarmos isso, a gente não se sente constrangido. A gente não sente como que em falta. Todos os nossos deveres para com Deus devem ser cumpridos. Temos sim o dever de ler a palavra de Deus e conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz o profeta. Temos o dever de congregar, sim, assiduamente. Não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, está lá em Hebreus. Temos o dever de fidelidade para com Deus, nos dízimos, nas ofertas. Temos, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Trazei os dízimos à casa do Senhor. Quantos deveres? Temos o dever de nos santificar para o Senhor, resistir ao pecado, lutar contra as nossas fraquezas. Temos esse dever. Não podemos ter um critério que julgue mais importante isto ou aquilo, porque o critério de Deus não é o nosso critério. Sejam os que nos parecem mais importantes, sejam os que nos parecem mais simples e sem valor, cada dever que nós temos para com Deus é importante. E o Senhor valoriza. Enfim, o que nós temos feito dos nossos deveres com o Senhor? O que você tem feito dos deveres que você tem com Deus? Se você é um cristão, você tem deveres. O que nós temos feito? Temos valorizado e cumprido o que nos cabe fazer indistintamente? Ou será que nós também caminhamos segundo os nossos critérios de valores? Que palavra nós queremos ouvir do Senhor? Palavras de aprovação? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou nós queremos ouvir diferente, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, você sabia o que você devia fazer, mas você não fez. Como que está a nossa vida? É preciso que a gente avalie, a gente vai vivendo a vida cristã, a fé cristã, e muitas coisas vão se acomodando, e vão parecendo normais e naturais na vida cristã. Mas isso é a nossa ótica. Esses são os nossos olhos, esse é o nosso critério. Deus espera que nós valorizemos e procuremos cumprir, às vezes com dificuldades, com as lutas e negligências que são natas na nossa vida, mas Deus espera que nós valorizemos os deveres que nós temos, cada um deles, mesmo aqueles que nos parecem mais simples. É um dever que Deus nos confiou. Que Deus nos ajude e nos leve a considerar, avaliar, e a cada dia nós temos a oportunidade de começar de novo, valorizar o que não valorizamos, viver diferente do que nós temos vivido. Que Deus nos ajude, que o Senhor incomode o meu coração, começar do meu coração, e o coração também dos irmãos, quanto a estas coisas. Amém?